Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, eu sou a irmã Teca, eu venho compartilhar com você essa palavra, uma palavra que muito tem queimado ao meu coração, que tem como tema, não terceirize sua responsabilidade. E nós vamos usar como texto base para a nossa meditação, para a nossa pregação, Gênesis 3, a queda do homem, a queda de Adão e Eva. Vamos lá para o texto? Gênesis 3, 12. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então disse o Senhor Deus à mulher: que fizeste? E a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Estamos diante de um texto muito conhecido no nosso meio. A gente sabe que Deus criou um jardim, plantou um jardim, colocou no jardim o homem e a mulher para cuidar daquele jardim, para guardar aquele jardim. E diante de todo aquele cenário de beleza, de cuidado, de zelo do Senhor Deus, o Senhor Deus libera uma ordem a eles. De todas as árvores que está no jardim, podeis comer. Vocês podem se alimentar do que vocês quiserem, é tudo de vocês. Mas existe uma árvore que está no meio do jardim, dela não comereis, nem tocareis. Porque no dia que vocês comerem desse fruto dessa árvore, nesse dia vocês morrerão. Uma única ordem eles receberam do Deus eterno. Só que eles comeram da árvore. Nós conhecemos a história, nós sabemos que a serpente, a mais sagaz de todos os animais, conseguiu influenciar aquele casal, e aquele casal pecou, aquele casal desobedeceu a única ordem do Deus vivo, do Deus Criador. E quando Deus vem diante deles, né, e eles se recusam a se apresentar diante de Deus porque perceberam que estavam nus, ficaram constrangidos e envergonhados, porque o pecado faz isso conosco, o pecado nos constrange, o pecado nos afasta de Deus. A gente vê isso lá em Isaías, quando o Senhor Deus diz: eis que as minhas mãos não estão encolhidas para que eu não possa salvar, os meus ouvidos não estão surdos para que eu não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre mim e vós. O pecado, ele faz isso, ele nos afasta de Deus, ele nos afasta do Criador. E a gente viu isso na vida de Adão, na vida de Eva, quando ambos se esconderam da presença de Deus atrás das árvores, quando ouviram a voz de Deus. E aí Deus pergunta para eles: como é que tu sabes que tu estava nu? Por acaso tu comeu da fruta que eu disse para que não comesse? E aí a gente vê o clássico, né? A gente vê na vida de Adão aquilo que o ser humano é tendencioso a fazer. Ele terceiriza a responsabilidade dele, ele bota a culpa do pecado dele no outro. Ele não assume sua responsabilidade, seu erro. Ele não olha para Deus e diz: Senhor, pequei, né? Como a gente viu na vida do filho pródigo: Senhor, pequei contra ti, contra os céus, não sou digno mais de ser chamado teu filho. Na vida de Adão não houve isso. Na vida de Adão a gente vê: Senhor, a mulher que tu me deste, foi ela que me induziu a comer, foi ela que me seduziu, foi ela que me ludibriou. E aí o Senhor vira para Eva e pergunta: mulher, por que fizeste isso? E Eva, ela faz a mesma coisa que Adão, ela não assume a responsabilidade do seu erro, ela culpa a serpente: Senhor, a serpente me induziu, a serpente me enganou, e eu pequei por conta dela, ela que é a responsável por toda essa tragédia, foi ela que fez, ela é a culpada. E a gente vê aqui esse casal não assumindo o seu erro, não assumindo a sua culpa, mas terceirizando sua responsabilidade, colocando no outro a culpa dos seus erros e do seu pecado. A gente vê Deus olhando para Adão, olhando para Eva, olhando para a serpente, mas a gente não vê Deus agindo como a gente vê muitas pessoas agindo hoje em dia, passando a mão na cabeça de Adão e de Eva. Vocês são vítimas do sistema, vocês são vítimas da sociedade, vocês foram vítimas desse ser maléfico que é sagaz, que é inteligente, que é astuto, que é estratégico. Quem são vocês para não serem induzidos? Sendo que ele conseguiu induzir terça parte dos anjos, sendo que ele conseguiu seduzir terça parte de seres celestiais, de seres puros, que estavam ali servindo diante do altar do Todo-Poderoso. Se esse ser conseguiu seduzir esses anjos, como não seduziria vocês? Quem são vocês na fila do pão?
para conseguirem passar por esse desafio tão grande. Não, passa a mão na cabeça de fiquem tranquilos. Tá tudo bem, vocês não são culpados. A gente não vê Deus agindo dessa maneira. A gente vê Deus responsabilizando cada um dele pelos seus erros e pelas suas atitudes. Porque era responsabilidade de Adão e de Eva obedecer ao mandamento do Deus Altíssimo. Por mais que eles tivessem sido induzidos, por mais que eles tivessem sido seduzidos, influenciados por aquele ser, por mais que aquela conversa fosse uma conversa sedutora, eles ouviram do Deus Todo-Poderoso e do Criador uma ordem: não comereis. E a palavra do Senhor diz que ele não tem o culpado por inocente. Deus, ele não tem partido. Deus, ele não é parcial. Sabe? Deus é justo. E ele sabia, é responsabilidade sua, Adão, é responsabilidade sua, Eva, obedecer. Independente de quem seja a pessoa que está tentando induzi-los a errar. Nós temos a responsabilidade de obedecer. Cabe a nós decidir, cabe a nós escolher se fazemos ou se não fazemos. Isso está bem claro na palavra de Deus, quando o Senhor Deus diz: eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolham a bênção para que viva. O Senhor está deixando claro que nós temos o poder de escolha, o poder de decisão. Cabe a nós escolher. Então, assim como nós podemos escolher a bênção, nós podemos escolher a maldição. Assim como cabe a nós escolher obedecer, cabe a nós escolher desobedecer. Então, a responsabilidade não é do outro. A responsabilidade não é do diabo. Foi o diabo que me tentou, foi o diabo que me seduziu. O diabo conhece a minha fraqueza. Ele veio e me tentou e me seduziu na minha fraqueza. Por isso eu caí, por isso eu não aguentei. Eu fui seduzido, eu fui atraído e caí. Assuma a sua responsabilidade. Eu pequei, eu desobedeci. O outro tem a participação dele? Tem. E Deus não vai ficar indiferente à parte dele, mas você será punido por causa da sua infidelidade a Deus. Porque é responsabilidade minha e sua obedecer a palavra de Deus. Parar de responsabilizar o outro pela sua culpa, pelo seu pecado. Parar de dizer que o outro é culpado, que você só fez porque o outro fez, você só fez porque o outro te induziu. A gente vê isso na vida de Adão e Eva e não deu certo. O Senhor disse: Eva, porque tu pecaste, teu marido te dominarás. Tua vontade será dominada por ele. Adão, porque tu pecaste, tu vai trabalhar e do suor do teu rosto tu vai comer. E por causa de ti a terra é maldita. Deus deixou de punir Adão e Eva por causa da serpente. Deus viu que a serpente era a única culpada? Não. A serpente era culpada? Sim. Ela teve a parcela, a participação dela nesse erro, nesse pecado. Mas Adão e Eva foram os maiores responsáveis. Porque eles receberam de Deus uma ordem e eles não cumpriram, eles desobedeceram. Isso serve para mim e para você. A gente precisa olhar para nós e ver onde é que nós estamos errando e reconhecer o nosso erro, reconhecer o nosso pecado diante de Deus. Porque enquanto eu não reconheço o meu erro, eu não tenho por que me arrepender. Enquanto eu não tenho entendimento de que eu errei, não vai haver em mim a necessidade de arrependimento, não vai haver em mim a necessidade de conversão, de mudança de vida, porque para mim está tudo bem. E a Bíblia diz: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Mas se eu não tenho em mente que eu pequei, que eu errei, porque eu acredito que a culpa foi do outro, eu não tenho como me arrepender, eu não vou me arrepender. E é isso que o diabo quer. Uma vida sem arrependimento, sem mudança de vida. E nós que fomos chamados a viver de novo, nós que somos nascidos de novo, nós que temos uma nova natureza em Cristo Jesus, nós precisamos nos arrepender e nos converter, precisamos mudar de direção, precisamos parar de pecar, que a Bíblia diz que quem peca desde o princípio é o diabo que peca desde o início, e ele chama aqueles que vivem pecando de filhos do diabo. E se não somos filhos do diabo, somos filhos de Deus, precisamos proceder da maneira correta, da maneira que Deus nos chama para proceder. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa o seu pecado alcança misericórdia. Aquele que encobre o seu pecado, ele não prospera.
Mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Como é que eu posso confessar e deixar algo que eu não tenho em mente que eu fiz? Como é que eu posso confessar um pecado se eu não tenho em mente que eu pequei? Porque eu estou acreditando que o outro que pecou. Eu estou acreditando que o meu comportamento, eu só tive aquele comportamento porque o outro me induziu a fazer. Então, a responsabilidade é do outro. O outro que é culpado do meu erro, não sou eu. Enquanto eu não assumo essa responsabilidade, não há o que se arrepender, não há o que confessar. Precisamos mudar a nossa mentalidade. Precisamos entender que eu sou culpada dos meus erros, que eu sou responsável pelas minhas atitudes, que eu sou responsável pelo meu comportamento, eu sou responsável por aquilo que eu faço, mesmo que o outro tenha contribuído para aquilo, eu sou responsável pelas minhas atitudes. Eu tenho que ter esse entendimento, para que eu possa viver essa vida de rendição, de entrega, de arrependimento, de confissão. A Bíblia diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Minha mente precisa estar sendo renovada pela palavra de Deus, para que eu assuma a minha responsabilidade, porque enquanto ser humano que vive nesse mundo, como ser humano natural, eu sou tendenciosa a culpar o outro pelas minhas atitudes, mas quando eu tenho um novo nascimento, quando a minha mente é a mente de Cristo, eu assumo a minha responsabilidade. Eu entendo que eu errei, que eu pequei e que eu preciso caminhar em direção à cruz, que eu preciso caminhar em direção a Cristo e confessar o meu pecado, porque a palavra de Deus diz, filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado para com Deus, Jesus Cristo, o justo, e Ele é fiel e justo para perdoar todos os vossos pecados. Mas eu preciso ter esse entendimento, eu pequei. Eu pequei. Que tenhamos a nossa mente transformada pela palavra de Deus. E que a gente não venha se conformar com esse século que sempre bota a culpa no outro, que sempre diz que o culpado é o outro, é o sistema, é a sociedade, é o mundo, é o meio que você foi criado que é culpado. Não é você que é culpado. Enquanto você pensar dessa forma, você não tem como mudar as suas atitudes. Porque antes de nós agirmos, nós pensamos. O nosso comportamento, ele está relacionado ao nosso pensamento. Ele está condicionado ao nosso pensamento. A palavra do Senhor diz, assim como você pensa, você é. Então, a nossa mente precisa ser transformada pela palavra de Deus, para que tenhamos esse entendimento, para que possamos reconhecer os nossos erros diante de Deus, diante dos homens, confessá-los, nos arrepender para que eles sejam cancelados. E a minha oração é para que todos nós nos cheguemos à cruz, pedindo a Deus com sinceridade, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim algo que eu preciso me arrepender, que eu preciso confessar, que eu preciso deixar, para que eu venha, Senhor, viver conforme a Tua palavra, para que eu venha, Senhor, viver de uma forma que condiza com o comportamento de um novo nascido, de um novo nascimento. Se eu nasci de novo, meu comportamento não pode ser igual ao velho homem. Se há uma nova mulher, precisa haver um novo comportamento, uma nova mentalidade. Eu não posso mais viver de acordo com as minhas velhas práticas, com as minhas velhas atitudes, com os meus velhos pensamentos. Eu preciso caminhar de acordo com a palavra de Deus. Eu preciso ter a minha mente renovada pela palavra de Deus. Eu preciso assumir os meus erros e outra coisa, chamar o pecado pelo nome dele. Porque se eu dou apelido carinhoso para o pecado, eu não vou sentir a necessidade de confessar e de me arrepender. Não vai surgir em mim a necessidade de arrependimento. Se eu pego algo de alguém e digo, não, eu peguei emprestado e esqueci de devolver, é engraçado. Não vai gerar em mim o peso, a vergonha, o constrangimento. Eu não vou ter o entendimento, eu não vou sentir no coração o peso do pecado. Sabe, porque eu não chamo o pecado pelo nome. Mas se eu entendo que quando eu peguei algo de alguém, eu roubei, Senhor, eu roubei, que palavra pesada, eu roubei. Eu roubei. Aí eu leio na palavra de Deus e a Bíblia diz, não roubais, não roubareis. A Bíblia diz, os ladrões ficarão de fora. Meu Deus, que forte isso. Eu roubei e os ladrões, eles não têm parte no reino de Deus. Meu Deus, eu não quero estar fora do teu reino. Me perdoa, eu me arrependo, eu confesso diante do Senhor o meu pecado. Eu assumo a minha responsabilidade, eu pequei, Senhor. O mundo aí fora diz assim, a ocasião é que faz o ladrão.
A pessoa deixou, a pessoa vacilou, e aí você foi e você se entregou, né, a sua fraqueza. Irmão, tá tudo bem? Não tá tudo bem. Assuma a sua responsabilidade. Não. Eu pequei. Eu pequei diante de Deus. Há necessidade de arrependimento, sim. Há necessidade de confessar esse pecado, sim, de entender que eu pequei, porque se eu não entendo que eu pequei, eu não confesso, eu não arrependo e eu não mudo de vida. Porque arrependimento é mudança de vida. Arrependimento é vergonha pelo pecado, é vergonha por ter cometido um erro, é tristeza por ter ferido o coração do Eterno, o coração de Deus, o coração daquele que morreu por mim, é tristeza em ter decepcionado aquele que confiou em mim, aquele que morreu em meu lugar, aquele que derramou a última gota de sangue por mim. Sabe, eu preciso sentir o peso do pecado, a vergonha, o constrangimento pelo pecado. Para isso eu preciso chamar o pecado de pecado. Pare de apelidar, pare de dizer, não foi só isso aqui, não foi um furto, não foi um roubo, foi um empréstimo no qual eu ainda não devolvi. A gente precisa olhar para nós e assumir a nossa responsabilidade, assumir os nossos erros, correr para a cruz, correr para Cristo, porque Ele está disposto a nos perdoar. Como já foi dito aqui, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Foi dito também, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado. Ele é justo e fiel para lhes perdoar o pecado. Nós temos Cristo. Nós temos Cristo para nos perdoar o pecado. E a palavra do Senhor diz que o sangue de Cristo, ele purifica muito mais do que a potássia, do que o sabão do lavandeiro. Não há pecado que Cristo não perdoe. Não há impureza que o sangue de Cristo não limpe, não lave. Mas para isso, precisamos reconhecer que precisamos de Cristo. Que precisamos ser lavados pelo sangue de Cristo. Precisamos olhar para nós, ver a nossa incapacidade. Entendermos que sozinhos não seremos capazes, não conseguiremos, porque o próprio Cristo diz isso. Sem mim, nada podeis fazer. Precisamos de Cristo. Olhemos para Cristo. Corremos para Ele. Reconhecemos os nossos erros, o nosso pecado, o quanto nós precisamos dele, sabe? Cristo, ele está à disposição para nos perdoar. Acredito que não há pecado que Deus não perdoe. O único pecado que Cristo não pode perdoar é aquele cujo pecado não tem arrependimento. O único pecado que Deus não pode perdoar é aquele que não há arrependimento. Eu não me arrependi. Se não há arrependimento, se eu não estou arrependido, mas se arrependeu, aquele que se arrepende, que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Não terceirize sua responsabilidade. Assuma seus erros. Corra para a cruz. E Cristo estará lá, disposto a perdoá-lo e dar a você uma nova oportunidade. Deus te abençoe.